Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo especial porque nós vamos falar sobre um acontecimento muito bacana que houve lá na Ilha dos Homens Peixe, uma coisa muito interessante ali com a história de Jesus, uma coisa bem mais profunda do que apenas por cima ali que eu vou explicar pra vocês, hein? Mas antes de começar, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, porque esse vídeo é muito maravilhoso, é muito bacana, então bora pro nosso vídeo, gente. Bom, o tema, o título do nosso vídeo hoje vai ser mistura. Por que mistura? Eu vou explicar pra vocês, eu escrevi aqui bem simples, mas eu vou explicar pra vocês o que eu me lembrar, porque faz muito tempo que eu não assisto a Ilha dos Homens Peixe, faz basicamente um ano, então eu não vou lembrar de tudo que houve, mas eu lembro mais ou menos ali o que aconteceu, tá, gente? Aconteceu no episódio 568. Luffy estava muito machucado e desmaiado, depois da luta entre Rory Jones na Ilha dos Homens Peixe. Sempre houve um tabu entre os humanos e os homens-peixe. Havia um preconceito tremendo entre eles. Mas tinha uma rainha, sereia, que discordava disso totalmente. A rainha Otohime, que tentou estabelecer a paz entre os humanos e os homens-peixe através de assinaturas que permitiria que eles se mudassem para a superfície e assim viver na civilização humana. Ou seja, a ideia da rainha Otohime era juntar muitas assinaturas dos homens-peixes, para eles poderem morar na superfície. Eu não lembro agora muito bem como é que ia funcionar isso aí, eu só lembro desse fato aí. Mas, infelizmente, ela foi assassinada por um humano? Não, por Rory Jones, aquele filho da mãe que colocou a culpa em um pirata humano que estava por perto neste momento. Por quê? Porque ele detestava essa ideia dela. Ele não queria de jeito nenhum que ela unisse os homens peixe com os humanos. Jamais. Essa ideia para ele era, absurdíssima. Ele não queria de jeito nenhum que isso acontecesse. Por quê? Humano é humano, peixe é peixe, vão ficar, entendeu? Distância, tá ligado? Um braço de distância. Pelo amor de Deus. E desde então, essa mentira acabou fixando uma inimizade profunda dos homens peixe com os humanos. Porque eles mataram a rainha Otohime, uma sereia gentil, bondosa e amorosa que só queria paz. Ou seja, ela só queria paz entre os humanos e os homens-peixe. Era só isso que ela queria, era um amor de pessoa, gente. Ela era maravilhosa. Se você já assistiu o Arco dos Homens-Peixe, você sabe que ela era maravilhosa. Ela era muito fofa, cara. Ela era muito, muito forte, sabe? Ela era uma mulher muito forte. Ela não era digna daquilo, ela não merecia ter acontecido aquilo com ela, né? Ela tinha uma família ali, ela tinha 4 filhos, né? A Shira Roxa, ela ainda era bebê, era ainda pequenininha, então, nossa, ela não merecia aquilo, de jeito nenhum. Mas, neste acontecimento do episódio 568, houve um dos momentos mais icônicos da história de One Piece, a transfusão de sangue entre um homem-peixe e um humano, que foi quem? O Jinbei, que compartilhou, ele compartilhou o sangue dele com o Luffy. Então, sim, foi foi um momento tão, não sei, cara, eu fiquei muito emocionada nesse momento, mas foi uma coisa tão, tão especial, porque o Jinbei já tinha pegado aquele apego emocional com o Luffy já desde a Batalha dos Maiorais lá em Marineford, né? Desde esse tempo lá que ele salvou o Luffy e ele, deu um mau socão no Luffy lá, brigou com ele, segurou ele contra a árvore, né? Você acha que você perdeu tudo? Você não perdeu tudo. Aí ele lembrou, é verdade, eu tenho os meus companheiros, né? Ele botou o Luffy ali na linha, trouxe ele de volta no seu perfeito estado, porque, mano, ele poderia ter sido o pior vilão de todos depois daquele momento. Ele poderia ter se tornado realmente um pirata do mal ali, naquele momento, depois da morte do Ace, ele teria, porque foi uma luta muito louca, né? Essa parada que tinha entre os homens-peixe, né, eles não se davam bem, entendeu? Era um preconceito muito grande que havia. Tanto um pouco da parte dos homens-peixe e os humanos, mas mais dos humanos contra os homens-peixe, né? Porque, os humanos, eles compravam
os homens peixes para serem escravos, e tinha toda aquela parada que aconteceu em Saband, eles pegaram a Kame e eles iam vender ela, né? Aí teve toda essa questão aí, o que aconteceu, né, também entre o que aconteceu lá dentro do leilão lá de escravos, né? Teve toda essa parada aí, então a gente já vê que o relacionamento entre os humanos e os homens peixes não eram nem um pouquinho saudáveis. E também depois do que aconteceu lá depois, explicando, né, a história do Fischer Tiger, né, e o porquê que de jeito nenhum eles queriam que os humanos se unissem aos homens peixe. E ele falou que ele jamais ia receber sangue de um humano. Ele estava morrendo, né, ele tinha sido muito ferido, muito baleado, e aí ele precisava de uma transfusão de sangue, mas ele falou, eu não vou receber sangue de humano nenhum. Eu não me lembro desse detalhe da situação ali, mas eu lembro disso em específico. Depois do que o Luffy fez, depois do que aconteceu ali entre o Jinbei e o Luffy, cara, eu me lembrei de uma coisa muito interessante. Por quê? Porque ele se misturou, né? Ele se misturou com aquela gente para a sociedade, né? Um humano se misturando com um peixe, ou um peixe se misturando com um humano, entendeu? Não fazia muito sentido, não pegava bem aquilo. Mas o Jinbei não tava nem aí, por quê? Porque ele era companheiro do Luffy. No fundo, ele era companheiro do Luffy, entendeu? E o Luffy já tinha ele como companheiro, até quando ele acordou, ele até perguntou pro Jinbei, né? Ah, você quer ser meu companheiro? E aí eu lembrei, mano, lembrei de Jesus, por quê? Porque Jesus, ele decidiu se misturar com a nossa gentalha. Ele decidiu se misturar com a nossa raça humana, que era tão suja, tão imunda. Ele decidiu se misturar com a gente. Ai, Vivi, mas você tá exagerando, por que você fala assim? Porque, gente, o ser humano, ele extrapolou, depois do Jardim do Éden, o ser humano extrapolou. E Jesus não precisava de jeito nenhum ter vindo aqui na Terra para salvar a gente. Mas ele quis, mesmo assim, e ele ficou como um homem, como um humano aqui na Terra. Ele se fez homem, ele se despiu de sua glória, ou seja, ele estava literalmente como um homem, de carne e sangue aqui na Terra. Mesmo sendo 100% humano, ele também era 100% Deus. Por quê? Porque ele viveu de uma forma que humanos normais não vivem, tá ligado? Ele viveu de uma forma extraordinariamente maravilhosa, porque ele confiou em Deus, ele se entregou em Deus a vida inteira e ele escolheu obedecer a Deus mesmo no pior momento dele. Me diga um humano que tenha feito isso 100% sua vida toda, que não tenha sido Jesus. Ele passou, tecnicamente, por todas as fases da vida, onde são as mais difíceis. Ele passou pela fase da criança, né, bebê, criancinha, assim, que a pessoa tem que aprender tudo, se desenvolver, tem que, né, virar gente. Aí a parte da adolescência, né, a parte da juventude / adolescência, que a pessoa tá se envolvendo ali no mundo, tem que cortar as paixões da carne, tem todo esse aparato, todo esse negócio aí, né? E também a fase adulta, né? Ele pegou uma parte aí da fase adulta, onde ele tinha que decidir, né? Em outras palavras, ele tinha que ser homem naquele momento. Ele tinha que erguer a cabeça e dizer, pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, ele passou por todos esses períodos, esses momentos tão difíceis para poder ensinar a gente como agir na nossa vida. E ele se misturou, ele decidiu se misturar, ele decidiu vir aqui. Ele não precisava vir aqui, mas ele veio por amor. Ele veio por nos amar, ele veio por amar você. Ele veio para salvar você, ele veio para salvar a mim, ele veio para salvar o mundo. Ele não quer salvar pessoas individuais. Ele quer, ao mesmo tempo, sim, que ele quer salvar indivíduos, ele quer salvar o mundo. Infelizmente, né, nem todos vão querer ser salvos, mas a maioria, né, obviamente todos, é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Isso está escrito na Bíblia, isso é claro, de que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Mas ser salvo do que exatamente, Vivi? Bom, salvos do pecado, da morte e do inferno, né? O pecado é basicamente uma separação entre o homem e Deus, né? A morte, porque depois não vai ter reversão, não vai ter chance de arrependimento, não tem purgatório, não tem segunda vida, entendeu? Então, Jesus, ele fez tudo isso para poder nos livrar dessa consequência horrível que é o pecado, a separação eterna de Deus. A partir do momento que uma pessoa morre ali em pecado, cara, pra ela eu acho que não tem
não tem muita esperança não, entendeu? A não ser que ali no momento da morte ela pediu perdão e tal, pá, e Deus conhece o coração das pessoas, né? Não vamos predeterminar o que Deus faria ou não com as pessoas, porque eu não sou Deus, eu não posso dizer isso, né? Mas Deus conhece o coração de cada pessoa, individual, específico aí, então. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham entendido. Foi uma coisa muito simples, né? Ele decidiu se misturar com a gente e ele colocou o Espírito Santo dele dentro de nós. Além disso, né? Mesmo com as burradas e idiotices que nós fazemos todos os dias, ele continua morando aqui. Para você que já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que Ele está morando dentro de você. Se você ainda não tomou essa decisão, eu aconselho você a tomar, porque é a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. E tchau, gente. Até o próximo vídeo.